Hoje nós vamos falar sobre Alexandre de Moraes querendo usar a AGU para se defender e a retirada dele do X, da conta do X. Eu vou descortinar o que há por trás disso. Isso aí, vamos curtindo para mais gente ter acesso e a plataforma entender que é um vídeo importante. Não é nem por como é que fala? Remuneração, porque a minha conta não é remunerada. É mesmo para poder chegar ao máximo de brasileiros possíveis. Ontem à noite eu fiz uma live, dei uma palavra de uma missão que ia cumprir e a missão já foi cumprida. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, vamos chamando todo mundo aí para chegar a 1000 e começar aqui a tornar claro certas decisões. Vocês já estão sentindo, né? Que a onda levantou. E eu vou colocar aqui uma avaliação que não foi... Ops! Peraí que a mesa balançou. Uma avaliação que não foi feita só por mim. Aqui inclui psicólogos e psiquiatras florenses, para explicar para vocês por que ele tirou a rede social dele do ar. Vamos lá, quase chegando a 1000, e eu preciso falar para vocês um escândalo, talvez vocês não tenham ideia do que está para acontecer, e vocês precisam ter conhecimento disso. E divulgar para todo mundo mais outra violação do Alexandre de Moraes. Então vamos lá, 1000, passou. Bom, eu como sempre faço, eu escrevo para poder não ficar uma coisa redundante e nem repetindo a mesma coisa, para a gente ser bem objetivo. Botei aqui, o escândalo da AGU. Usar o dinheiro público para defender Alexandre de Moraes. Ah, tá. Mas o que diz a Constituição na função da AGU? Então vamos lá. Veja os crimes e as irregularidades por trás dessa farsa do Alexandre usar a AGU para defendê-lo nos Estados Unidos. Nossa... Ele não era o tudo? Não era ele que vítima, condenava, julgava e tal. Pô, tá pedindo arrego para a AGU. Quem tem AGU tem medo, né? Vamos lá. Uso indevido da AGU. A Constituição Federal, no seu artigo 131, determina que a AGU defenda exclusivamente a União e não agentes públicos em caráter pessoal. Moraes não é a União. Já começa a primeira violação da Constituição. E eu estou com tudo pronto aqui já para denunciar a AGU. E vocês espalhem essa formação, porque muita gente está achando, a Advocacia Geral da União, bom, então compete a eles a defender Alexandre. Não, ninguém está falando sobre isso. Estou acompanhando as pessoas comentando nas redes,
ninguém se atentou que é inconstitucional. Improbabilidade administrativa. O uso da máquina pública para benefício próprio pode configurar desvio de finalidade e improbidade. Conforme a Lei 8.429/1992. Quem autorizou esse escândalo deve ser responsabilizado. Então, quem autorizou o Alexandre de Moraes usar a AGU para defendê-lo contra a acusação lá do Donald Trump tem que ser responsabilizado, e eu vou atrás de quem autorizou. Violação da impessoalidade. O artigo 37 da Constituição deixa claro que a administração pública deve obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. A AGU servir de escritório particular de Moraes é um atentado contra esses princípios constitucionais. Alexandre, você não para de violar a Constituição. Arrego, hein? Meu Deus do céu, e está na Suprema Corte. Tem mais. Desperdício de dinheiro público. A União, gastando recursos em uma briga internacional que não tem qualquer relação com o interesse do país, do Brasil, quem vai pagar essa conta somos nós, o povo. Se atentaram que nós, que estamos sofrendo, perseguidos, violentados nos nossos direitos, nós que vamos pagar a conta para Alexandre de Moraes ser defendido nos Estados Unidos. Olha a incoerência. Ele ainda, nada mais, nada menos, quer que a gente pague. Vocês não estão conseguindo entender o absurdo que esse estrume é? E aqui fala o que pode ser feito. Aí cabe a todos nós fazer uma denúncia urgente. O caso precisa ser levado ao Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, TCU, a Controladoria Geral da União, CGU, e os responsáveis por essa ilegalidade devem ser investigados e punidos com rigor da lei. Aqui, ó. Pode dar print aí, depois inverte a imagem e compartilha. Ou seja, nem a imprensa está divulgando que é inconstitucional o uso da AGU para defender Alexandre de Moraes. Essa imprensa nojenta. E quase toda a população não tem essa informação. Está na nossa Constituição, gente. Bora ler a Constituição. Então aqui já deixa grave, mas fora o vídeo de ontem, que eu já também estou denunciando, claro, que é uma violação aos direitos humanos, crime contra a humanidade. E eu falei para vocês, crime contra a humanidade não é só um único país que pode entrar ou uma instituição a qual o Brasil é signatário. Como é o maior dos maiores crimes, que é o crime contra a humanidade, qualquer país democrático, qualquer um, que você às vezes nem ouviu dizer, a Corte Federal desse país pode entrar com uma denúncia contra Alexandre de Moraes. Ele pode passar a responder por crimes contra a humanidade
em vários países. Por isso que o Trump deu start ontem. E saiu em todas as matérias internacionais. Só como é considerado um crime mais grave de todos os crimes, todos os países podem abrir um processo criminal contra ele. Aí ele vai ter que responder em cada país. Ô, beleza. A vida não está ficando fácil para você mais, Alexandre. Acabou. E hoje, você retirar sua página do ar, eu vou ler aqui o que representa isso. Medo, covardia. Mas antes eu vou mostrar, ó. A minha equipe já preparou para acionar o uso indevido da Advocacia Geral da União para uma defesa particular do ministro Alexandre. Já está aqui assinado e vai ser daqui imediatamente já levado para protocolar. Então está aqui o assunto. Excelentíssimo senhor ministro Vinícius Marques de Carvalho, Controladoria Geral da União. Então está aqui, assunto, denúncia por uso indevido da Advocacia Geral da União na defesa particular do ministro do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Senhor ministro, ao cumprimentar, vem diante como senador da República fazer a seguinte denúncia. No dia 20 de fevereiro de 2025, foi publicada uma matéria jornalística, que está em anexo, informando que a Advocacia Geral da União, a AGU, estaria atuando na defesa do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, em uma ação movida pelos Estados Unidos, pelo grupo de comunicação do presidente Donald Trump e pela plataforma Rumble, conforme amplamente noticiado em ações, tá. Aí repete que artigo 131, a Advocacia Geral da União é uma instituição que, diretamente ou através de órgãos vinculados, representa somente a União em questões judiciais e extrajudicialmente, cabendo-lhes, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Dessa forma, não há previsão legal que autorize a utilização da estrutura da AGU para defender particular. Aqui, você não é ministro, não. E mesmo que se permanecesse como ministro da Suprema Corte, você não pode usar a AGU. É uma violação da Constituição. Então, esse ofício já vai ser apresentado dentro de algumas horas. Temos esse outro também, para o mesmo assunto. Pode olhar o assunto. Denúncia por uso indevido e tal. Aqui eu estou colocando para Corregedor Geral da Advocacia da União. Heráclio Mendes de Camargo Neto. Senhor Corregedor Geral, vamos ver se vai haver resposta disso, hein? Ou se o sistema é maior. Mas está aqui, ó, para a gente denunciar caso não dê nenhum andamento. Tem aqui outra denúncia que nós fizemos. Aqui é para a PGR, Paulo Gonet. Denúncia por uso indevido da Advocacia Geral da União na defesa particular do ministro tal. Então, aqui repete praticamente as mesmas coisas, inserido só algumas questões do STF e da PGR, mas também aqui já assinado, e também está aqui o documento. Então, olha só. Ele está sendo processado nos Estados Unidos por uma corte federal
Hoje, ele surta e dá uma multa de 8 milhões para o Elon Musk, ele é louco. Aí você vê que ele é louco. E, de repente, ele tira a rede social dele. A única que ele tinha, ele tira do ar. Não foi nem o Elon Musk que tirou do ar, não, hein? O Elon Musk sendo pagando multa, pagando sei lá mais e tal, e ainda mantendo... Isso é coerência. Aí, o Strume arregou. E aí eu vou ler aqui um laudo. A decisão, preste atenção, a decisão de Alexandre de Moraes de remover a sua conta no X, antigo Twitter, não tem nada a ver com um simples movimento estratégico. Muita gente pensou, bom, deve ser alguma ação estratégica dele. Primeiro ponto, medo de ser desmentido pelo próprio passado. Repetindo, medo de ser desmentido pelo próprio passado. Moraes, como qualquer figura pública, tem um histórico de declarações e posicionamentos que ficaram registrados ao longo dos anos. O problema, muitas dessas falas podem entrar em contradição direta com as suas decisões e posturas atuais. Isso é óbvio. O que ele dizia antes sobre liberdade de expressão? Nós temos vídeos dele falando sobre liberdade de expressão. Como ele interpretava a Constituição há anos, antes de estar no STF? Não tinha um notório saber jurídico e notório saber, era um grande constitucionalista no Brasil? Eu nunca vi um cara ser o maior constitucionalista do Brasil e o que mais viola a Constituição. Em que momento sua visão sobre direitos fundamentais mudou? Começa por aí. Era só fazer um levantamento para ver em que momento mudou, por que mudou, o que mudou. Então, ele não tirou por conta de questão estratégica, não. É medo. Está sentindo medo agora, né? Medo do olhar público e das novas tecnologias. A remoção da conta também revela um temor pelo ambiente digital atual, que se tornou muito mais vigilante e analítico. Quando eu falo para vocês que o brasileiro se politizou, vocês ainda não acreditam. A remoção da conta também revela um temor pelo ambiente digital atual, que se tornou muito mais vigilante e analítico. Com a compra da plataforma por Elon Musk, há menos controle sobre o que pode ser acessado por outras pessoas e menos garantias de que pedidos judiciais para remoção de conteúdos sejam atendidos. Além disso, com o avanço da tecnologia artificial, a inteligência artificial é uma ferramenta que resgata postagens apagadas, gerando o risco de que documentos, declarações, twitters antigos sejam recuperados, se tornou ainda maior. Então, com a inteligência artificial, ele achou que pudesse recuperar documentos. Mas coitado. Ele não sabe que todos os arquivos, mesmo ele tendo tirado do ar, estão todos preservados. Strume, não adiantou você ter tirado do ar, achando que ia deletar arquivos e tudo mais. Como você acusou muita gente de ter deletado o celular para apagar arquivos que pudesse comprometer. Que medo, hein? Quem diria? Quem diria que iríamos ver o Alexandre o Grande,
virando Alexandre o esterco. A retirada da conta pode ser uma tentativa desesperada de dificultar o trabalho daqueles que querem expor suas incoerências. Mas o governo americano já pediu a quebra da sua página. E ela não é deletada, ela fica arquivada. Se analisarmos pelo viés do comportamento humano, grandes líderes autoritários ou figuras que tentam controlar narrativas frequentemente recorrem ao apagamento do próprio passado quando se sente que perderam o domínio da situação. Toma! Essa eu vou ler de novo. A história se repetindo. Escuta aí, Xandão e seu grupo. Se analisarmos a história pelo viés do comportamento humano, grandes líderes autoritários ou figuras que tentaram controlar narrativas frequentes recorrem ao apagamento do próprio passado. Quando sente-se que perderam o domínio sobre a situação. Quando sente que perderam o domínio da situação, você deletou com esse cagaço. É o medo do desmascaramento. O medo de quem tem que suas decisões não tenham sustentação lógica. O medo de que a população veja que a sua atual postura não é pautada em coerência, mas sim em interesses e conveniências do presente momento. A retirada da conta é um sinal de fraqueza. Mas ele não era tão poderoso? Era porque ele tinha toda a estrutura protegendo ele. Eu falei ontem, vem aqui, convido você a sentar na mesa, só eu e você aqui dentro de casa. Vamos debater a Constituição. E olha que eu não sou jurista e não sou nem formado em direito. A retirada da conta é um sinal de fraqueza. Se Moraes estivesse seguro de suas decisões, de sua narrativa e de sua trajetória, não haveria razão para pagar nada. Fato. Óbvio. Líderes confiantes enfrentam o debate, respondem à crítica e sustentam suas posições. Líderes confiantes. Mas ao deletar sua presença digital, ele foge e dá sinais de insegurança e confirma, sem precisar dizer nenhuma palavra, que ele tem algo a esconder. Não precisa dizer. Por fim, a retirada da conta é um ato simbólico de medo. E o medo, para quem deseja ter controle total, é o primeiro sinal de que esse controle está escapando entre os dedos. Pensou que ia continuar com a tua maldade por muito tempo, né? E olha que foi só um movimento do grupo Trump e do Rumble numa corte federal. Isso foi só um morteiro que foi jogado. Você não faz ideia o que está para vir. Eu disse isso para todo mundo. A partir do dia 20 de janeiro, parem e comecem a prestar atenção no que vai acontecer com Alexandre. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que aí vocês podem tirar print aí na TV. Depois vocês invertem
Eu já vou fazer uma mensagem, vou mandar uma mensagem para o Marco Rubio, para que ele já comunique o Elon Musk para manter os arquivos todos intactos. Já está automaticamente, mas para reforçar. Agora, de novo, a AGU não pode fazer a defesa dele. Eu vi que chegou alguém aí dizendo, mas ele vai ser defendido pela AGU. Aí tá aqui, ó, as ilegalidades. E eu já estou com todos os ofícios para denunciar a AGU, caso queira defendê-lo. É inconstitucional. A AGU não pode defender Alexandre de Moraes. É inconstitucional. Está aqui, ó. Depois vocês invertem a tela, dão um print para vocês espalharem isso. Porque a AGU é para defender o governo federal, não para defender pessoas. E ele recorre à AGU, cagão. Era o todo corajosão, fodão. Por que você não fez sua própria defesa? Porque os Estados Unidos permite, já que você é o fodão. Você violou tanto a Constituição, violou tantos direitos humanos, violou tanto, fez tanto crime contra a humanidade, que o teu caminho é o Tribunal Penal Internacional e prisão em Guantánamo, prisão perpétua. Escuta, prisão perpétua. O americano não é como no Brasil, que tudo acaba em pizza. Não é o sistema que vai dar dinheiro para juízes votarem favorável a você. E ainda estão solicitando que documentos já começam a ser apresentados. Não tem jeito. Você tem milhões de brasileiros que ainda estão vivos e são testemunhas. A OEA tentou vir aqui porque um indicado da vice-presidência da OEA é um brasileiro indicado por Gilmar Mendes. E vocês estavam certos de que seriam blindados. Só que eu não esperava que teriam infiltrado do governo Trump na comissão. Não tem jeito, a casa começou a cair e mostra a sua retirada da rede social do ar, um imenso cagaço. Aqui foi uma análise entre psicólogos e psiquiatras que eu pedi e fala claramente que as pessoas que tentavam, com narrativas, dominar, impor, massacrar, quando a casa começa a cair, eles correm e destroem o passado para ninguém descobrir o que fez, o que estava fazendo. Você está apagando provas, Alexandre? Está destruindo provas? Um abraço para vocês e seguimos no combate.